Paz do Senhor, amados. Tudo bem? Aí a mensagem de hoje. Mateus 7, versos 21 a 23. Mateus capítulo 7, dos versos 21 a 23. Que diz o seguinte: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Queridos, semana passada nós estivemos falando sobre os falsos profetas, né? Falsos profetas, que no dia de hoje são os falsos líderes, ou os falsos pastores, ou os falsos religiosos que a gente encontra por aí, tá? E ali o Senhor nos orienta, primeiro, que nós tenhamos muito cuidado, que nós sejamos cuidadosos, que a gente não caia na ideia da religião, que a gente não caia na armadilha da religião, que a gente tenha muito cuidado, que a gente observe o líder, observe o pastor, quem quer que seja, né? Que a gente faça uma observação bem importante, para a gente não estar caindo em armadilhas. É por isso que na nossa denominação nós temos um cuidado muito grande com aquelas pessoas que irão exercer o ministério pastoral. Porque nós fazemos uma seleção, não basta a pessoa ter uma faculdade teológica, essa pessoa tem que passar por uma seleção e nessa seleção é um concílio que se vai analisar a pessoa na sua totalidade, investigar a sua família, investigar o que ele fez, né, o que já foi feito por ele, o seu comportamento, o seu conhecimento, né? Tudo isso é levado em consideração antes de ser ordenado um homem de Deus na nossa denominação. Eu louvo a Deus pela nossa denominação que tem esse cuidado. Existem outras denominações que têm cuidado maior ainda. Na presbiteriana, por exemplo, lá existe um conselho, né, que está acima do pastor, e uma vez tendo uma queixa e tal, o conselho chega junto e transfere o líder, faz coisas que sejam necessárias para cuidar do líder. Então, nós louvamos a Deus, irmão, por nossa denominação. Bem, uma outra coisa que Jesus pede em relação ao líder é que nós julguemos o seu testemunho, ou seja, os frutos que ele produziu. Não adianta a gente chegar, tem o nome de pastor e a gente simplesmente aceitar tudo do jeito que vem. Não, a gente tem que investigar, sim. O que é que ele fez? Quais são as obras que estão patentes na sua vida? O que é que caracteriza ele? Os lugares onde ele passou, o que foi que ele fez? Qual foi o benefício, qual foi a bênção, qual foi o trabalho desenvolvido nos lugares onde ele passou? Qual é o fruto que ele tem a expressar? Mas hoje nós vamos falar sobre os falsos cristãos. Existem falsos profetas, falsos pastores, e existem falsos cristãos também, né? E o que é que distingue esses? Nós vamos agora para frente, a gente vai analisar isso. Primeiro que, assim, se a gente for olhar no texto, pela sequência que Jesus está falando, ele fala primeiro dos falsos profetas e depois fala dos falsos crentes. Ou seja, os falsos crentes, os falsos cristãos, são aqueles resultado da produção dos falsos profetas.
Entendeu? Os falsos profetas produzem falsos cristãos. Isso é uma coisa que é patente, né? Isso é uma coisa que é patente. A pessoa, os seus seguidores, os seguidores de uma heresia, todos são heréticos, né? Todos são heréticos. Então, isso é logo patente. Muitas pessoas nesse intermeio são pessoas que são enganadas, estão ali enganadas, mas estão enganadas. Enganadas por diversos motivos, e o principal deles é porque não conhece a palavra de Deus, não conhece a Deus nem a sua palavra, né? Não estão preocupadas em obedecer a Deus, e sim em obedecer a sua religião ou o seu líder, né? Então são coisas que a gente precisa observar. Outra coisa também é que a tal da religião, né? São pessoas apenas religiosas. Eu conheço muita gente que são apenas religiosos, né? Seguem apenas uma religião. E isso é muito sério. Isso é muito sério porque a pessoa segue uma religião, né? E não se importa com que a verdade da palavra de Deus orienta. E tudo aquilo que o líder disser é acima do que a Bíblia diz, né? Bem, mas quais são as características, então, que distinguem ou determinam o verdadeiro cristão? O Senhor Jesus, ele passa a explicar isso agora, né? A primeira coisa é que o verdadeiro cristão é o que faz a vontade de Deus. Olha o que diz o verso. Diz assim: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, né? Ele bota, e o texto tem uma exclamação bem importante, né? Que Senhor, Senhor, aquele chamando o Senhor com ênfase, né? Com bastante ar no pulmão, mas nem todos que chamam o Senhor com ênfase entrará no reino dos céus. Primeiro que Jesus aí ele se coloca como juiz na humanidade. Ele é que vai julgar, ele é que vai separar. E a própria palavra diz, quando ele vier na sua glória, com seus anjos e santos, colocará os bodes à sua esquerda e as ovelhas à direita. Então Jesus, ele é que é o verdadeiro julgador, né? E ele distingue, e a sua distinção é muito simples. Como é que ele vai reconhecer os cristãos? Primeiro que todo cristão, ele reconhece o senhorio de Jesus, né? Por isso que ele diz assim, nem todos que diz, nem todos. Alguns dizem Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus. E outros que dizem Senhor, Senhor, não vão entrar no reino dos céus. Entendeu? Então, o verdadeiro cristão é aquele que reconhece o senhorio de Jesus na sua vida. E quando a gente pensa a questão do senhorio, vem na nossa mente a questão do servo e do senhor, né? O servo, ele serve, independente do que o Senhor mande. Ele faz o que o Senhor manda, independente da sua vontade. Um escravo, ele faz o que o Senhor manda, independente da sua vontade. Se o Senhor disser, você vai ter que cavar um buraco ali agora, tá, o cara vai cavar, o cara pode estar enfermo, o cara pode estar cansado, o cara pode estar do jeito que for. Mas o Senhor mandou, ele tinha que obedecer, olhando a questão do escravo. E nós, servos do Senhor, temos que reconhecer o senhorio de Jesus e fazer a vontade dele independente da nossa. E muitas vezes a coisa não anda dessa forma. O falso crente, ele quer fazer... sim, eu quero fazer a vontade de Deus, mas em primeiro lugar a minha vontade. Em primeiro lugar aquilo que ele acha
importante, que é a sua vontade, né? E aí que começa o disparate da coisa, né? O disparate da coisa. Uma outra coisa é que o escravo, ele se submete à vontade do seu senhor, se submete ao senhorio, se submete à vontade e submete às suas ordens. E não tem discussão para isso. Não tem discussão, né? Quando Deus manda, ele cumpre. Essa é a primeira característica que o Senhor nos coloca do verdadeiro e do falso crente. No segundo tópico, o Senhor, ele diz que não são as obras que distinguem o verdadeiro cristão. Não são as obras. Olha o que diz o texto. Não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ou seja, essa pessoa que questiona o Senhor aqui agora, ele questiona do patamar de ter feito grandes coisas. Grandes coisas, né? Mas o Senhor, ele nos confirma, agora ele nos mostra que a confirmação do verdadeiro crente não está no que ele fez, não está no que ele faz, não está na profecia, não está na profecia. Eu posso estar aqui, a profecia nos dias de hoje é a pregação da palavra. Eu posso hoje pregar a palavra de Deus, posso pregar a palavra de Deus e não ter Cristo no coração. E já houve um caso. Um caso, eu soube de um pastor que ele era americano e ele, quando jovem, não tinha muita expectativa e a faculdade teológica era a saída dele. E ele, por imposição dos pais e tal, ele foi para a faculdade teológica, fez a faculdade teológica, terminou a faculdade teológica, uma junta de missões pegou ele, não, está formado, então vamos ordenar ele aqui, vamos mandar ele para o Brasil. O cara veio para o Brasil, chegou aqui, trabalhou muitos anos, né, fundou igrejas, até que quando chegou num certo tempo, depois de muitos anos, ele chegou e olhou para si e disse, olha, eu quero pedir perdão à igreja. Chegou na igreja e falou isso. Eu quero pedir perdão à igreja, que eu nunca fui crente. E eu não sou mais pastor e a partir de hoje eu estou deixando tudo. E o cara deixou. Foi ser professor de inglês. Se aposentou como professor de inglês. Entendeu? Não é o que a pessoa faz que o distingue. Outra coisa que Jesus disse, que o que distingue o cristão não está no exorcismo. Ou seja, em teu nome expulsamos demônios. Isso se faz, irmãos, aí pelo mundo afora. Muitas religiões praticam o exorcismo. O próprio espiritismo pratica o exorcismo, é falso exorcismo, mas pratica. Eu venho de uma família que era espírita, meus pais eram espíritas e chegava lá e tinha pessoas possessas, chegava e tal, e ali se expulsava, entre aspas, né, que na verdade não expulsava coisa nenhuma, mas acontecia o exorcismo. Há pouco tempo a gente viu também aí na televisão um caso de um pastor que ele chegava e pegava o paletó e tal, e saía passando por cima das pessoas, as pessoas caindo e tal, e manifestavam ali, e ele expulsava tudo. Então era sempre uma falácia, uma invenção, não tinha muito fundamento, né? E não é pelo fato de expulsar um demônio que vai distinguir se o cara é verdadeiramente cristão ou não. Uma outra coisa também é a questão dessa dita operação de milagres, né? Não são as pessoas que operam milagres que são verdadeiros cristãos.
né? Aqui o texto diz assim: em teu nome não fizemos muitas maravilhas? A pessoa pode fazer muitas maravilhas, né? Há pouco tempo nós tivemos aquele de Minas Gerais, o João de Deus, que está preso, né? Que o cara fazia curas. O cara fazia curas e curava muita gente. Iam pessoas, caravanas de pessoas atrás do cara lá para poder ser curado de diversas enfermidades. E ele fazia as curas lá e tal. Mas o cara era um estuprador, o cara era um devasso, o cara era um homem de índole lá nas quatro paredes, o cara era terrível. Então, é muito isso. Não são os milagres que se opera que determina quem a pessoa é, entendeu? Se o cara é de Cristo ou não, se o cara é salvo ou não, se o cara é cristão ou não. Não são as operações de milagres, né? Jesus, ele nos mostra, queridos, que o verdadeiro cristão é aquele que é o discípulo, aquele que segue ele verdadeiramente. É aquele que busca o conhecimento de Cristo e busca imitar a Cristo como discípulo, imitador de Cristo. E é isso que o Senhor, ele pede para nós, que nós sejamos imitadores dele, né? Que nós sejamos imitadores dele. Então, o verdadeiro cristão é o imitador de Jesus, não as pessoas que operam as coisas para florear, para mostrar aquilo que na verdade eles não são. E terceiro e último tópico, o verdadeiro cristão, ele não só conhece a Cristo, como também é conhecido de Cristo. Preste atenção, diz assim o texto: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Não basta saber sobre Jesus, não basta conhecer Jesus, mas é preciso ser conhecido do Senhor. A entrada para o reino dos céus necessita desse conhecimento do Senhor sobre nós. Não conhecimento de que Deus me conhece, Deus conhece todo mundo. Lógico, Deus conhece todo mundo. Ele criou todos, ele sabe da sua criação, ele sabe tudo sobre cada um de nós. Porém, o conhecer nesse aspecto aí está falando de alguém que tem um relacionamento. Alguém que tem um relacionamento com ele, né? Está se falando de algo muito mais profundo. Precisa se conhecer e ser conhecido dele. E há uma diferença muito grande. Quando, às vezes, as pessoas... Não, eu conheço Jesus. Não, você sabe a respeito de Jesus. É diferente. Principalmente os religiosos. Não, eu conheço. Conhece? Não, você sabe a respeito de. Você saber sobre uma pessoa é uma coisa. Você conhecer a pessoa é outra. Por exemplo, eu sei do governador do estado. Eu sei do presidente da república. Mas eu não o conheço. Eu os conheço, eu não conheço quais são os hábitos do governador do estado. Eu não sei o que é que ele gosta, o que é que ele deixa de gostar. Eu não tenho uma intimidade com ele. Se eu chegar na porta do palácio hoje, ele não vai abrir as portas para me atender. Por quê? Porque ele não me conhece. E nem eu conheço ele. Então, o conhecer requer uma intimidade. E essa intimidade perpassa por nós conversarmos com ele. Por isso que é tão importante a oração. Porque a gente precisa conversar com Deus, a gente precisa ouvir a Deus, a gente precisa ter uma intimidade com Deus, partilhar com Deus os nossos momentos bons, momentos ruins. Tudo. A gente tem a mania de só partilhar os momentos ruins, as coisas ruins, de falar só bomba, mas quando chega as coisas boas, a gente muitas vezes não quer nem testemunhar na igreja, não quer nem contar o que Deus fez na nossa vida. Porque para não, não, eu não vou contar para
para dizer que dizer que eu não estou me exaltando. Nada a ver, nada a ver. Testemunho tem que ser contado. Se Deus fez uma obra na sua vida, tem que ser partilhada, tem que ser dividida, tem que ser ali tem que ser transmitida para outras pessoas, para até aumentar a fé das outras pessoas. De sorte que é importantíssimo, querido, que nós tenhamos uma intimidade com o Senhor. Para finalizar, a gente conhecendo ao nosso Deus, e o nosso Deus nos conhecendo, com toda certeza nós entraremos no reino dos céus. O Senhor Jesus, ele fala muito sobre isso, lá em João, no capítulo 10, ele diz, olha, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Esse deve ser o nosso objetivo, de ser conhecido pelo Senhor, para que nós possamos entrar no reino dos céus. A partir daí, a gente começa a entender que não adianta ser crente apenas nominais, não adianta ser crente apenas de fachada, não adianta ser crente para ir para a igreja para se distrair, porque não tem outra coisa para fazer. Você precisa ter uma vida com Deus. E a sua vida com Deus começa a partir de um conserto de vida que você precisa ter, primeiramente com você mesmo. Entendeu? Consertar a sua vida, fazer as coisas certas, fazer as coisas direitas, andar segundo a direção de Deus. Né? Segundo a direção de Deus. Ok, meus queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Semana que vem nós vamos estar falando o resultado daqueles que conhecem e daqueles que não conhecem. O que vai acontecer com aqueles que conhecem e com aqueles que não conhecem. Né? A gente vai estar esclarecendo isso aí e vai ser o último sermão, o último estudo do Sermão do Monte. Ok? Que Deus abençoe, que Deus cuide de você. Um abraço a todos.